Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 28/8/2021, são 5h22 da tarde e hoje começa mais um episódio do PPcast. Tô aqui com uma pessoa muito especial que acidentalmente mora na mesma casa que eu. Bom, esse é meu trabalho de redação e eu chamei essa pessoa para contar um pouco da sua história de vida, da sua biografia, porque eu acho ela muito interessante e essa pessoa não é nada menos, nada mais do que o meu pai, Inácio Paganini. Oi, Annelisa, para mim é uma honra muito grande poder falar um pouco da minha trajetória, da minha infância, juventude, a fase profissional, onde construímos nossa família. Vai ser uma honra, estou muito honrado aqui mesmo e feliz por falar um pouco da minha história para você. Bem, eu vou começar aqui falando um pouco da infância. Eu nasci numa cidade do interior do Espírito Santo chamado Alfredo Chaves. Eu sou nascido em 1974. Era muito escasso, as opções que nós tínhamos. Eu estudei numa escola na primeira, segunda, terceira e quarta série. Para ter uma ideia, todos eram juntos numa única sala, dividia apenas em fileiras. Não tinha nem separação de turmas? Não tinha. Era uma professora que passava a matéria no quadro, dividia em etapas e ali ela transmitia as lições e era muito escasso mesmo. Eu já, logo na minha infância, eu associei muito a questão de estudo e trabalho. Praticamente eu tinha que ajudar minha mãe e meus pais. Na parte rural, a gente cuidava de gado. Antes de ir para a escola, tinha que lá nos pastos, trazer as vacas para o curral, deixar a ponto para meus pais fazer a ordenha, tirar o leite. Em seguida a gente ia para a escola, muito frio nas manhãs, e aí a gente já voltava da escola também, já tinha que emendar um pouco na parte da tarde. E logo em seguida, então na fase da juventude, dei um intervalo, fiquei uns 3 ou 4 anos sem estudar. Depois minha mãe um pouco preocupada quanto a isso, já incentivando a gente a voltar aos estudos. Nós trabalhávamos muito, eu sou o segundo filho, nós somos em 4. Eu não sei nem dizer quando que eu comecei a trabalhar, porque minha vida associou muito a transição entre a infância, juventude e o trabalho. A gente trabalhava na roça, como eu havia dito, em casa não tinha recurso nenhum, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então a gente ia dormir muito cedo, e acordava cedo também para estudar até o meio-dia, trabalhar na parte da tarde. E nessa fase da juventude, eu já ficava sonhando em ter uma vida melhor, em realmente estudar, me desenvolver, mas tudo era muito ainda indeciso nessa questão. A gente sabia que com aqueles recursos lá, o futuro nosso era muito incerto. Então eu tinha que buscar algo um pouco diferente. Eu prestava muita atenção nas coisas, o que se tinha para alcançar futuramente. Pensando nisso também, como a gente morava numa comunidade do interior, e quando a gente saía era para uma cidade muito pequena, tinha muito pouca coisa para observar. Mas eu, quando ia para a cidade, eu observava algumas coisas, que eram alguns representantes comerciais que visitavam alguns comércios que eu ia com meu pai. E aquilo me chamava a atenção. Eu sempre observava uma pessoa bem vestida, carregando uma maleta, e eu sempre enxergava aquela personalidade diferente do meu dia a dia. Isso você trabalhando ainda na roça, né? Exatamente, eu trabalhava na roça e a referência profissional para mim era de pessoas que trabalhavam na roça. Quando eu ia até a cidade e via alguém transitando nesse comércio com essa imagem, eu imaginava já um outro perfil de trabalho, e aí me chamou a atenção. Eu conheci a minha esposa, sua mãe, a Karina, naquela mesma cidade, e aí eu não tinha ainda a definição profissional. Foi quando, olhando um anúncio de jornal, eu vi uma opção de vendas, e quando eu me deparei com vendas, logo me associou aquela imagem que eu tinha armazenada em minha memória lá atrás. E aí eu comecei a minha atividade profissional então, e me mudei da cidade do interior até a capital, Vitória. E aí eu fui tendo um engajamento natural, com a vontade de vencer, muita determinação. Já era acostumado com o trabalho físico, Então aquilo para mim não representava muito cansaço. Então eu tinha muita vontade, muita determinação para correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, uma vez que estava me aproximando da fase de me casar e construir família. Em relação a esse tempo da vida dele, assim que ele conheceu a minha mãe, pelo que eu vi nas histórias, ela teve uma boa influência, na sua vida, porque ela te ajudou. O começo foi ela que achou o anúncio no jornal, Foi muito interessante. As nossas histórias se entrelaçam muito bem, porque eu estava nessa fase já trabalhando há um tempinho já com vendas, um tempo relativamente curto, mas eu tinha já percebido que negócios, vendas era alguma coisa intrínseca à minha personalidade profissional. E aí a sua mãe, a Karina, nós estávamos na cidade de Cachoeira de Itapemirim, conhecida como a cidade do cantor Roberto Carlos, e ela abrindo um jornal, e ela encontrou um anúncio que chamou a atenção dela, e ela me chamou: veja esse anúncio. Aí eu fui olhar, era um anúncio para entrar no mercado de seguros, a qual eu tenho esse anúncio guardado até hoje no museu da minha empresa. E eu fui naquela entrevista, contei um pouco da minha curta história de vendas,
e já transitei naquela época, que era vender assinaturas de revista, para entrar para o mercado de seguros. Foi aí que começou então uma ascensão muito grande. Graças a Deus, naquele momento eu consegui pegar alguma coisa que me desse realmente uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente e começar a alcançar os meus sonhos, né? E aí naquele momento eu já tinha um histórico, eu tinha sido campeão de vendas de assinatura de revista. Entrei para o mercado de seguros, em pouco tempo também eu fui destaque nacional, ganhei troféus, ganhei premiação. Eu fiquei 7 anos trabalhando com seguros no Espírito Santo, me tornei campeão por várias vezes nacional, fui promovido a gerente da companhia seguradora, a qual me transferiu aqui para o Paraná. Nesse intervalo nós nos casamos. Viemos do Espírito Santo do Paraná ainda sem filho, você não tinha nascido, né? E o Estevam também não. E ficamos mais 7 anos aqui com uma equipe que, graças a Deus, se tornou referência ao Brasil. Aí, em 2008, eu abri minha primeira empresa. E para concluir agora, nós já temos um grupo, nós estamos em 6 segmentos diferentes, 5 em destaque e 1 nascendo agora. Graças a Deus, as empresas estão atuando em todo o território nacional. E eu posso fechar aqui e dizer que os meus sonhos foram realizados no sonho profissional, familiar. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa, estou falando com você aqui, tenho um Estevam, uma bênção da nossa família. Bem, concluindo, eu me formei em administração, pós-graduado com MBA executivo em negócios e realmente fixado em negócios. Eu tenho 5 empresas, estamos atuando em todo o território nacional, empresas com mais de 130 prêmios e temos já referência internacional e nosso time é composto com mais de 300 filiados ao grupo das empresas do Grupo Paganini. Bom, pai, muito obrigada por ter participado. O meu objetivo com esse convite foi porque eu acho a história dele muito interessante, que impressiona muita gente, sua biografia. E eu espero que a senhora tenha gostado. E esse foi o meu trabalho.